Com a proximidade do recesso parlamentar, o mercado fica ainda mais ansioso pela votação do pacote de corte de gastos. Para falar sobre este e outros temas, eu converso agora com Daniel Cury, colunista do CNN Money. Uma ótima tarde, Daniel. Que prazer conversar aqui contigo. De importante semana agitada. Seja bem-vindo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Chegou aquela semana, né? A gente passou os últimos 2 meses, talvez, falando, olha, tá ficando tudo para o final, né? E agora chegou. Não tem mais para onde correr. A gente vai ter que se debruçar aí sobre alguns temas bastante difíceis, mas que tudo leva a crer que não vão ter a devida maturação, né? Não vão respeitar o tempo legislativo, vão ser aprovados em alguma medida aí em 2025, agora no final de 2024. Daniel, quais os destaques desta semana? Tem reforma tributária, tem LOA, tem LDO, tem também pacote de corte de gastos. Se a gente quiser ser até um pouquinho mais rigoroso, tem projeto da dívida dos estados que foi agora para o Senado. E aí viram um bolo, tem muita coisa para aprovar em pouco tempo. Destes todos os projetos, quais os mais importantes na sua opinião para prestarmos atenção nos próximos 5 dias? Olha, Gabriel, eu acho que o que gera mais expectativa nesse momento, né, dado que semana passada a gente teve uma votação, uma aprovação importante da reforma tributária, agora está na Câmara, eu acho que é o pacote de gastos, né? Eu acho que a atenção agora se volta para isso, porque há aí uma expectativa de que, bom, talvez a PEC, cuja principal proposta dentro do pacote na PEC era mudar o abono salarial, além de outras pequenas mexidas, né, como, por exemplo, a prorrogação daquela desvinculação de receitas ou não, né? Nome terrível, mas que depois a gente pode explorar melhor, que está prevista na PEC e que provavelmente não vai ser aprovado esse ano. O tempo da PEC é um tempo mais difícil, são 2 turnos, um quórum ultra qualificado de 3 turnos. O pacote eu acho que é o que chama a atenção, Gustavo, Gabriel, desculpa, porque os dois PLs, eles têm ali, talvez, ninguém mais enxerga uma possibilidade do Congresso aperfeiçoar, mas talvez te retirar alguns pontos. Por exemplo, a questão do BPC, a gente tem conversado aqui, né, Gabriel, que há sim uma resistência dentro do próprio governo nas mexidas do BPC, talvez isso não prospere, né? Então a gente fica na expectativa dos projetos do corte de gastos. Mas tem a questão do orçamento, né? A gente fala do pacote de corte de gastos, qual gasto? O gasto do orçamento que não está aprovado. E para isso você ainda tem as 2 principais etapas para serem feitas, que é a LDO, aquela lei que vem antes, né, e que dá as diretrizes para você aprovar o orçamento, e a LOA propriamente dita. Vai ficar tudo para a última semana. Amanhã tem sessão da CNO, isso tudo é deliberado primeiro na comissão mista de orçamento, né, Gabriel? E depois a gente vai para o plenário. Amanhã talvez a gente ainda não chegue a deliberar sobre o orçamento em si. Talvez, com sorte, a gente consiga aprovar a LDO ano que vem. Então, o contexto é um pouco esse, assim, muito pouco tempo e, infelizmente, tempo insuficiente para discutir com profundidade todos esses temas. Beleza, chegou o final do ano, não tem LDO, não tem nada batido, ninguém decidiu nada, ficou para o ano que vem. A gente já viu isso acontecer, eu conversava contigo pela manhã, você me dizia, falava, Gabriel, eu não sei nem o que acontece a partir de agora, porque nunca aconteceu na história, nós não temos um precedente de uma LDO não aprovada no ano corrente para o ano seguinte. O que pode acontecer, Daniel? Me ajude a entender, por favor. Exatamente, Gabriel. A gente está acostumado, relativamente acostumado, mal acostumado, de, às vezes, não aprovar o orçamento. A segunda lei das 2 que eu falei, a lei de diretrizes e a lei orçamentária. O orçamento, em alguns anos, ele ficou para o ano seguinte. O que acontece nesse caso? A gente não tem um orçamento, começou 1º de janeiro, como gastar? A gente tem se valido de uma regra que autoriza a execução provisória do projeto de lei orçamentária, aquele que não foi aprovado. Em janeiro, a gente começa a gastar o orçamento, aí tem algumas regrinhas específicas, né? Então, por exemplo, a despesa obrigatória você consegue gastar, né? Que ela já está determinada em lei, Constituição, pega previdência, né? Benefícios assistenciais, dívida, tudo isso. Agora, a despesa discricionária, investimentos, custeio da máquina, tem uma regrinha para você um pouco devagar, enquanto você ainda não delibera. Então, tem uma regrinha de mais ou menos 1/12, né, da despesa, você vai autorizando. Qual que é o problema, Gabriel? Onde está a autorização para que a gente execute provisoriamente a proposta orçamentária e não o orçamento, né? Está na LDO,
que geralmente é aprovada no final do ano, mas nunca, a gente não tem um episódio da LDO, né, aquela lei que vem antes, que é aprovada no ano seguinte. A Constituição, ela é silente, né, ela não fala nada sobre isso, o que aconteceria. Então, você tem aí que criar alguma certa tese, porque, no final das contas, né, Gabriel, o orçamento ele tem que ser executado. Então, e o executivo ele não pode ficar refém, né, de uma desídia, né, de uma demora do Poder Legislativo, mas vai ter que construir uma tese. Imagino que o Executivo esteja preocupado nesse momento. Olha, a bola está com o Congresso, mas se o Congresso não aprovar a LDO, como é que eu vou fazer dia 1º de janeiro? Eu, pessoalmente, acredito que a LDO vai ser aprovada. E torço para que o orçamento, propriamente dito, também seja aprovado essa semana. Mas ainda não dá para saber. Perfeito. O que você mencionava, a gente está mal acostumado, né? Já vimos o orçamento ficar para o ano seguinte, mas a LDO vai ser a primeira vez, caso isso aconteça, na tua percepção pessoal, na tua leitura, a LDO deve sair, tema importante. E se não sair, é mais desgaste, né, dessa relação que já está complicada entre governo, entre executivo, legislativo e judiciário. A gente pode ter mais capítulos de desgaste pela frente, porque com certeza o governo vai ter que judicializar essa questão para conseguir executar o orçamento, né, Daniel? Certamente o executivo vai querer um amparo jurídico, né, para poder gastar. Pensa que gastar envolve alguém dentro do executivo que tem a caneta, que tem o papel de ordenar uma despesa, que vai correr o risco ali de, olha, como é que eu vou gastar algo sem ter a previsão no meu orçamento, que é uma lei. Então, o executivo vai certamente buscar segurança jurídica para fazer isso. Eu imagino, sim, que vai buscar, de alguma forma, o STF para dizer, olha, eu preciso executar. Quando para executar o orçamento, a gente pode pensar, por exemplo, que são os gastos previdenciários, a aposentadoria das pessoas, o Bolsa Família, o salário dos servidores, mas tem também a dívida, né? Imagina que, enquanto a gente conversa aqui sobre o orçamento primário, né, dessas despesas de previdência, assistência, você tem lá bilhões e bilhões, dezenas, às vezes centenas de bilhões de títulos da dívida que precisam ser refinanciados. Esses momentos assim de tensão, de não ter orçamento, eventualmente, geralmente pegam muito ali no pessoal que gera a dívida. Eles realmente ficam preocupados, olha, como é que eu vou rolar a dívida sem ter essa autorização legal que vem no orçamento. Mas eu acredito, olha, repetindo, assim, eu acho que o executivo não pode ficar refém disso, não deveria ficar refém de uma demora por diversos motivos que o Congresso esteja tendo. Então, alguma solução jurídica vai ter. De novo, espero que o Congresso aprove a LDO e espero também o orçamento. O orçamento, lembrando que se a gente não aprovar o orçamento, não vai ser em janeiro, porque o Congresso entra de recesso. Em fevereiro, as comissões têm eleições nas casas, lembra que a gente vai ter troca de presidência ano que vem, vai ser um cenário bastante conturbado. Então, às vezes, quando a gente deixa para aprovar o orçamento no ano seguinte, a gente não está falando nem do começo de fevereiro, Gabriel. A gente está falando ali de março. Eu já vi anos acontecendo de aprovar o orçamento em abril. Isso é muito ruim, né? A gente precisa ter essa segurança para executar o gasto público, né? Então, eu torço para que essa semana, embora tenha sido muito corrido, a gente consiga assim, avançar e entregar essas duas leis orçamentárias, digamos assim. Você mencionava, falou, orçamento que vai receber cortes do pacote de cortes. Mas a gente, neste momento, não tem nem o pacote aprovado, nem o orçamento. Então, a gente não sabe como é que vão ficar essas contas públicas para o ano que vem. Tem algum rito a ser seguido? Porque no pacote nós temos, por exemplo, mudanças para o salário mínimo, necessariamente a gente vai ter mudanças para a correção da aposentadoria, do BPC, de outros benefícios que são ligados ao salário mínimo. Este corte de gastos, essa lei complementar e a lei também ordinária que estão hoje nas casas legislativas, tem que sair antes do orçamento? Esse é o rito? Fala, vota pacote primeiro, depois vota orçamento, dá para votar LDO um pouquinho antes, junto com o pacote, mas para termos uma noção de quanto que o governo vai gastar e quanto precisa para o ano que vem, precisa desse pacote de corte de gastos? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, Daniel? Ajude a gente a entender aí, porque uma coisa fica ligada com a outra, uma pauta importante está logo atrás de outra pauta importante e não se sabe o que tem que sair primeiro lá da Câmara dos Deputados e também do Senado. Não, esses assuntos estão completamente relacionados, como você colocou, né? No final das contas, a gente está falando de um desejo do governo de conter o crescimento da despesa obrigatória
que está lá no orçamento. Então, quanto mais a gente demora para aprovar algumas medidas, tudo indica que algumas delas vão ficar para o ano que vem, no fundo, a economia que o governo espera, ela para 2024 ela vai ficar menor e vai ser postergada em alguns casos. Eu diria que existe uma pressa um pouco maior nesse momento de todas as medidas do pacote na questão do salário mínimo. Se você não aprovar uma nova regra esse ano, dia 1º de janeiro, lá você já vai ter a regra do salário mínimo que é ditada pela política atual, né? Que pega lá o INPC, a título de manutenção do poder de compra, e o PIB de 2 anos atrás, a título de crescimento real. Me parece que essa medida que o governo, para que você coloque em marcha, né, o novo reajuste do salário mínimo, o governo teria maior pressa. Lembrando que, olha, eventualmente, se o Congresso não aprovar, isso está no projeto de lei, né? Lembrando para quem nos assiste, essa mudança do salário mínimo está no projeto de lei lá no Congresso. Eventualmente, o governo pode enviar uma medida provisória, mas claro que qualquer ato nesse momento seria um desgaste político que certamente o executivo gostaria de evitar. Mas me parece que essa é a medida que o governo deveria ter um pouquinho mais de pressa. Ele traz, sim, talvez não uma economia muito grande no primeiro ano, mas a partir do segundo, terceiro ano, passa a ser a medida que dá um maior alívio para o governo dentro do seu orçamento. Perfeito. No final das contas, Daniel, olhando para todas essas pautas, fica aquela dúvida sobre crescimento de gastos, sobre quanto que o governo vai gastar no próximo ano. A gente já vai ter uma noção, caso aprovada esta LDO, de como que vai ficar o orçamento geral, se o governo vai ter déficit, vai ter superávit. O que a gente tem de informações nesse fim de ano? Porque eu sei que nós teremos algumas projeções de crescimento do PIB, projeções de arrecadação. A gente vai ter, no final das contas, talvez um panorama, uma projeção das contas públicas já para o próximo ano, porque o mercado vai fazendo conta. E desde o começo do ano passado, a gente já está projetando um déficit de 0,6 para o ano que vem. Mas agora a gente já vai ter os dados em mãos, a gente vai conseguir, talvez, ter uma noção de como é que vai ficar essa conta pública para o próximo ano, assim que aprovada a LDO? Olha, Gabriel, essa pergunta é importante, porque, assim, do lado da despesa, independente do pacote, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer o ano que vem, que é aquilo que é dado pela regra fiscal. O governo vai gastar o limite, né, ou vai planejar gastar, evidentemente, o limite que foi dado para 2024, corrigido pela inflação, mais 2,5%. Em nenhum momento, isso é muito importante a gente destacar, em nenhum momento o governo falou, olha, eu quero gastar menos. Não, ele não diz isso. Ele só diz, eu quero gastar menos com despesa obrigatória e diminuir a pressão que existe dentro do meu orçamento. Eu acho que a incerteza, Gabriel, para o ano que vem, vai continuar com a arrecadação. E aí a incerteza mesmo, porque, olha, está no momento em que o governo ainda prevê um crescimento um pouco mais robusto do que o mercado nesse momento, e você vai ter aí um contexto de juros mais difícil do que a gente previa quando enviou a peça orçamentária. Então, fica assim uma incerteza, olha, se a política monetária tiver sucesso, a gente vai frear um pouco, sim, a atividade, respeitado todas as defasagens que existem entre a política monetária e a economia real, propriamente dita. Mas eu acho que a grande incerteza para o ano que vem, e aí você falou do déficit, né, fica com o lado da arrecadação. Pode ser, sim, que a gente tenha um cenário que frustre, né, o que você espera arrecadar, pelo menos do ponto de vista do governo, ano que vem, tendo em vista que você pode ter aí uma atividade um pouco menos forte, né, do que se espera nesse momento. E aí a gente mantém essa questão, a gente continuaria em terreno negativo, digamos assim, né, um déficit primário em 2025, sendo que a meta do governo é zerar o déficit, podendo eventualmente fazer um déficit de cerca de 30 bilhões. Vamos ver. Eu diria que a incerteza não está, embora a gente esteja discutindo o pacote de gasto, isso eu não tenho muita preocupação não com o que vai acontecer ano que vem. Acho que ano que vem a grande incerteza vem do lado da arrecadação, que é muito sensível à atividade.